Números, capítulo de número 7, versículo de número 1. Vamos ler este versículo enquanto os irmãos localizam. Esse momento, irmãos, eu quero agradecer a Deus pela realização de um sonho que nós, como igreja, juntamente, principalmente, no Ministério do Louvor, nós alcançamos, e foi a compra do novo equipamento de som. Depois de uma temporada de pesquisas, desde maio, nós tivemos uma reunião no Ministério do Louvor, desde maio, e nessa reunião foi feito um levantamento daquilo que era necessário para ficar um equipamento legal. E depois iniciamos uma jornada de orçamentos. E quero também agradecer a vida do nosso técnico Osiel, que já recomendar seus serviços, em nome de Jesus. E desde maio nós começamos aí toda uma preparação para receber esse equipamento de som. E agora, antes do congresso, nós conseguimos efetuar essa compra. E eu quero hoje, juntamente com a igreja, orar ao Senhor em um ato de separação desse instrumento, um ato exclusivo, uma dedicação exclusiva para a glória de Deus. E o Números, capítulo de número 7, é um versículo bastante pertinente, que diz assim: aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, e o ungiu, e o santificou, e todos os seus utensílios, e também o altar e todos os seus utensílios, os ungiu e os santificou. Obviamente, que dentro dessa semelhança, nós estaremos apresentando esse instrumento ao Senhor. O instrumento não ganha poderes, continua sendo um instrumento, mas é um momento de dedicação a Deus, de agradecimento a Deus e uma separação para o uso exclusivo da casa de Deus, e esse aparelho por todo o tempo seja útil na adoração. Então nós aprendemos assim, e a honra pertence ao Senhor nosso Deus. E eu quero obviamente aproveitar para pedir aos irmãos, um equipamento de um valor considerável, está todo pendurado. Sabe o que é pendurado? Parcelado. Todo pendurado, parcelado. Foi todo parcelado em 12 vezes. Não vamos ficar aqui fazendo apelo, nós não gostamos disso. Trabalhamos em cima de uma realidade para cobrirmos aquilo que é investimento da igreja para a glória do nome do Senhor. E sabemos que tudo que glorifica o nome do Senhor, Ele paga a conta. Eu ouvi essa frase, gostei, adotei, porque não comprei um equipamento para o Oséias, compramos um equipamento para a casa de Deus. Tenho certeza que Deus irá nos honrar todo dia 20 de cada mês, a partir do próximo mês, 20 de novembro. Então, bem próximo que nós vamos estar pontuando, mas eu quero fazer esse pedido, aos irmãos que puderem, procurem a nossa tesouraria, que é uma oferta diretamente para esse som, tá bom? No nome de Jesus. Então, eu quero orar com os irmãos, e eu quero convidá-los, por favor, para se colocar de pé, no nome de Jesus. Quero pedir, pastor Elcidei, para se posicionar e abençoar lá, pôr as mãos sobre a mesa. Quero convidar o pastor Oswaldo, por gentileza. Pastor Oswaldo aqui, nessa caixa aqui. Pastor Guinaldo, mesmo daqui de baixo, pastor. O senhor vai colocar as mãos sobre esse sub aí, em nome de Jesus, para orar e abençoar ao Senhor nosso Deus, consagrando ao Senhor nosso Deus. Pastor Paulo, eu pedi para o pastor Paulo para entrar naquela casinha ali. Glória a Deus. Agora tem uma série de pessoas querendo tocar bateria.
Eu acho que é mais por conta do ar-condicionado. Com um ar-condicionado exclusivo ali, né? Glória a Deus. Então nós vamos orar ao Senhor. Cremos nisso, irmãos. Bendito seja Deus. E ao Senhor, nosso Deus, toda a honra e toda a glória. Tá bom? Bendito seja o nome do Senhor. Estamos na linha de crescimento. E o Senhor paga conta de tudo que glorifica o nome dele. Mas escute uma coisa, não sai daqui de fazer dívida não, viu? Você acha que vou trocar o carro, vou trocar o carneiro, porque esse negócio vai glorificar o nome do Senhor. Calma aí, viu? Não, eu não vim lá na igreja, vou trocar o carro. Não, calma aí. Tudo que glorifica o nome do Senhor, vamos, calma. Glória a Deus, amém, irmãos? Deus seja louvado. Vamos orar e juntamente você exerça a sua fé e vamos agradecer ao nosso Deus, poderoso e eterno Deus. Pai, fundamentados na poderosa palavra do Senhor. Ó Deus, apresentamos ao Senhor todo este equipamento, todos esses instrumentos, ó Deus, que serão usados, ó Pai amado, na adoração. Na semelhança, Senhor, de Moisés, ao ter concluído todo o projeto do tabernáculo e antes da execução, Senhor, ó Deus, os cultos, foi consagrado ao Senhor todos os instrumentos, ó Deus, em um ato de separação, em exclusividade para a adoração ao santo nome do Senhor. E hoje, como igreja, nós temos a alegria, Pai amado, de celebrarmos, Senhor, esta conquista, mas também honrarmos ao Senhor, porque todas as coisas, elas perpassam pelo Teu propósito, e o nome do Senhor seja glorificado. Assim, ó Deus, consagramos, Senhor, todo este equipamento e pedimos que a bênção do Senhor seja sobre nós, no uso, Senhor, com inteligência, com graça, ó Deus amado, com moderação, para que o Teu nome seja adorado, no nome do Senhor Jesus. Assim abençoamos para todos sempre. Amém. Aproveitando que vocês estão de pé, gostaria que você olhasse para o irmão que está do seu lado, cumprimentasse ele, olha para o pastor Osvaldo aqui, que bom que você vê. Dê um sorriso para ele, para quem está atrás, à frente também, vamos celebrar ao Senhor nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Ministério adorando o Senhor. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte, que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Até aqui, irmãos. Nós vamos louvar a Deus com louvor que fala sobre esse salmo. Que possamos falar a nossa alma. E diga ao Senhor. Que a gente possa se lembrar de todos os benefícios que o Senhor já fez por nós. Amém.
mas porque Ele é em nossa vida. Aleluia. Bendigo minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o teu santo nome, é Ele quem perdoa os pecados e sara toda dor. Bendigo minha alma ao Senhor e se recorde de todos os seus benefícios, pois é Ele quem redime a vida da perdição. É Ele quem deixa minha boca de adoração, renova as minhas forças quando fraco eu estou. Faz
Onde tu estás?
Hoje é o nosso culto especial da família, todo quarto domingo. Daqui a pouquinho o pastor Oswaldo vai estar ministrando. E eu quero ler esse texto de Êxodo capítulo 17, verso de número 8. E nos diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe homens que saiam a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do alqueire, com a vara de Deus na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe disse, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao monte. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e o seu povo a fio da espada. Irmão, somente esses versículos eu quero, juntamente com a igreja, ele vai estar orando. E esse texto é um texto que, dentro de uma lógica humana, não há como nós mensurarmos isso. Moisés, como um grande líder, fala para Josué: escolhe homens de guerra e vai combater. Estamos falando de um tempo de guerra, de espada, de arcos e lança, flechas. Havia toda uma estratégia. E Moisés vai para o monte orar com a vara de Deus na mão. Que vara é essa? Um cajado. Cajado este pelo qual Deus operou sinais no Egito. 10 pragas subjugaram o Egito. E Moisés vai para o monte orar. E a lógica aqui é que enquanto Moisés estava com as mãos para o alto, orando a Deus, Josué no campo de batalha vencia. Isso não tem nada a ver conosco, numa lógica de guerra. Quem estava guerreando era Josué, quem dominava a espada era Josué com o seu exército. O que tem a ver Moisés no monte orando? Parece que Moisés estava se escondendo. Mas quando Israel saía à guerra, saía no nome do Senhor. Isso mostra uma dependência. Deus estava mostrando para o povo que a vitória, ou todas as vitórias, não era pelo mérito humano, mas pela força de Deus. E se as mãos do Senhor não estivessem estendidas sobre eles, eles não venceriam as batalhas. E nós tiramos esta lição para nós. Seja qual for o seu segmento profissional, esteja numa relação de dependência com Deus. Que as suas mãos estejam estendidas para os céus, dizendo: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não posso vencer esta batalha. Que a sua vida, nós estejamos nesta relação de dependência, sabendo que todo o nosso sucesso depende daquilo que nós produzimos espiritualmente. Você é bom naquilo que você faz. Você até vai lograr êxito, mas se Deus estiver contigo, você vai muito mais além. Boa noite, irmãos. Vamos orar. Eu gostaria que agora você apresentasse a sua casa diante do Senhor, porque essa é uma causa que ela não é de metade da igreja. Ela é uma causa que ela é nossa, porque nós somos família, nós pertencemos a uma família e glória a Deus por isso. A sua família tem problemas? A minha também tem. Mas como nós vencemos? De joelho. Como nós vencemos? Praticando perdão. Como nós vencemos? Amando. Como nós vencemos? Dando uma segunda oportunidade. Como nós vencemos? Estando com as mãos estendidas diante do Senhor. E agora eu quero convidar você a orar. Se você precisa perdoar alguém da sua família, essa pessoa está aqui, faça isso agora. É um culto de família, nós estamos em casa, porque nós estamos na casa do Pai.
porque a Amanda louvou aqui, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui a sua mão me sustentou. Ah, se não fosse a mão do Senhor estendida sobre nós não estaríamos de pé, mas nós estamos de pé por causa da misericórdia. Nós erramos, nós falhamos, nós pisamos na bola com a nossa casa, com o nosso pai, com o nosso esposo, com a nossa esposa, sim, mas nós estamos aqui nessa noite para recomeçar. Recomeçar como esposo, recomeçar como esposa, recomeçar como pai, como filho, como irmão. Vamos recomeçar dependendo do Senhor. Feche seus olhos e vamos apresentar. Primeiro nós vamos iniciar orando por nós, pedindo a graça do Senhor sobre nós. Depois nós vamos entrar e apresentar a nossa família diante do Pai. Senhor, nosso Deus e eterno Pai Celestial, te damos graças, Senhor, porque a tua presença, Pai, ela é real nesta casa. Pai, nós estamos aqui reunidos, Senhor, Senhor, como famílias espirituais, por causa, Senhor, que nos une aqui nesta noite, como famílias espirituais. É o teu sangue que nos alcançou, nos libertou. O teu sangue, ó Pai, tem operado e transformado a nossa vida. Ó Deus, e aqui nós chegamos, porque a tua graça tem nos alcançado, a tua mão poderosa tem nos alcançado. Ó Deus, mas como diz a tua palavra, a vereda dos justos, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ó Pai, isso é uma certeza de que não somos perfeitos, somos falhos, somos pecadores, ó Deus. Senhor, nós pedimos a Ti que o Senhor venha limpar o nosso coração, que o Senhor venha começar a obra, Pai, primeiramente na nossa vida, quebrando, ó Deus, a nossa altivez, quebrando a nossa arrogância, quebrando, Senhor, a nossa maneira de pensar, que muitas das vezes, ó Deus, não condiz com a tua palavra, não te agrada. Ó Deus, começa primeiro em nós, faz uma limpeza, Senhor, nas nossas emoções, retira toda tristeza, retira, Senhor, todo Senhor, sentimento de frustração, todo sentimento de inferioridade. Ó Deus, no nome de Jesus, seja banido, ó Pai, da nossa vida nesta noite, porque Deus, agora nós queremos pedir ao Senhor pela nossa família. Ah, Jesus, tem misericórdia da nossa família. Alcança agora todos os membros da nossa família, Senhor, e vai, Senhor, operando, ó Pai, de maneira sobrenatural. Senhor, famílias que estão, ó Deus, com relacionamentos quebrados, ó Deus, entre esposo e esposa, entre pai e filho, entre irmão, ó Deus, entre laços, Senhor, independente, Senhor, Senhor, de que nível seja o laço consanguíneo, ó Deus, mas nós somos família. Pai, nós necessitamos que a tua graça nos ajude, que a tua graça, ó Pai, nos leve, ó Pai, Senhor, a reconectar-nos, ó Deus, como família. Espírito Santo, alcança nesta noite aquele que está com o coração endurecido, aquele que está indiferente, aquele, Senhor, ó Deus, que está, Senhor, até mesmo, ó Pai, indiferente ao sofrimento, ó Pai, da família. Espírito Santo, vai de encontro agora. Pai, no teu nome nós clamamos. Tem misericórdia das famílias aqui representadas. Pai, rasga sentença de divórcio, rasga, Senhor, sentenças de inimizade entre, Senhor, pessoas, Senhor, da mesma família. Quebra, Senhor, as cadeias espirituais. Senhor, rompe agora, no nome de Jesus, e que toda obra contrária, Senhor, bata em retirada. Ó Deus, a poder do teu nome, nós estamos em culto de família. Há uma palavra para ser liberada, Senhor, sobre as famílias. Mas o teu nome é poder. Quebra agora, Senhor, toda indiferença, toda dureza dos corações. Senhor, nós queremos pedir. Deus, manifesta o teu poder. Manifesta a tua glória neste ambiente. Espírito Santo vai agindo. Espírito Santo vai movendo. Espírito Santo, aquele, Senhor, que não conseguiram se entregar numa verdadeira adoração até agora, vai trabalhando, Pai, porque nós não saímos da nossa casa, Pai, para simplesmente assistir ao culto. Nós
espírito de enfermidade, vai pegando a tua bagagem, saia do nosso meio, saia da tua vida, saia do meio das famílias, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Doenças físicas, nós te ordenamos, saia. Doenças emocionais, nós repreendemos, em nome de Jesus. Doenças psicossomáticas, nós repreendemos, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Senhor, continue usando, Senhor, a vida do ministério de dança, continue usando a vida do ministério de louvor. Senhor, nós estamos aqui em uma noite de celebração, consagrando a Deus um instrumento de som. É um privilégio que nós temos, mas ainda assim, ó Deus, há uma barreira que ainda não foi rompida, mas pelo poder que é no teu nome, nós afirmamos que o novo não vai ter retirada todo exército do inferno que se levantou para causar prejuízo nesta noite. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus, porque esse é um culto de gratidão, esse é um culto de festa, esse é um culto de celebração. Então, ó Deus, começa a mover os corações, começa, Senhor, a fazer a igreja entender que a glória é para o Senhor, que a honra é para ti, e que o Senhor está nesta casa para receber. Ó Deus, então nós queremos te adorar. Ó Deus, enquanto a igreja adora, quebra cadeias, Senhor, prega cura, levanta o caído e restaura, Senhor, o desanimado e opera de maneira sobrenatural. No nome de Jesus, ó Pai, no nome de Jesus. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas agitadas, da alma inquieta e não
passinho à frente. Glória a Deus. Irmãos, a estrutura está ficando boa, né? Está ficando bacana. Está ficando bacana. Aleluia. Mas não são os instrumentos que vão atrair a glória. Não são os instrumentos que vão atrair a glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Está bonito, está bonito. Mas não são os instrumentos que vão atrair a glória. Eu não vou entrar agora nos pormenores. Mas depois a gente pode conversar. Mas é preciso um quebrantamento e um alinhamento do ministério de louvor. É preciso, nós vamos orar com humildade. Glória a Deus. E vamos pedir ao Senhor, fala a Deus. Fala a Deus. Fala a Deus, cala o homem, cala o homem. Fala a Deus, fala a Deus, fala a Deus, fala a Deus. Fala a Deus. E quando Deus fala, nós silenciamos para ouvir o Senhor falar. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos estar aqui. Vou pedir a Meire para orar. E nós, todos que eu convidei, nós vamos estar orando com as mãos. Vocês vão orar e ministrar na Meire, todos vocês, irmão Sebastião, pastor Paulo, todos, vão orar e ministrar a bênção sobre a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Meire, por favor. Os irmãos, mesmo sentados, quem puder, senta a mão, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, nós estamos aqui, Senhor, declarando a nossa dependência de Ti. Ó Deus, nós estamos, Senhor, declarando, Pai, que sem Ti nós não somos nada. Assim, Pai, como Moisés necessitava, Pai, estar ali na dependência como líder, para que a batalha, Senhor, ela fosse ganha no culto do monte. Pai, assim, ó Deus, nós somos um corpo. Senhor, a igreja, Senhor, não é, Senhor, Senhor, dividida em ministérios. A igreja, ela se completa nos ministérios. Ó Deus, e o Senhor, esse ministério de louvor está debaixo de uma palavra profética e nós estamos caminhando, ó Deus, em direção àquilo que o Senhor tem prometido, ó Pai, esse grupo, o ministério de louvor. Porque há um diferencial do Senhor, há um mover do Senhor em direção ao ministério de louvor. Senhor, para que nós possamos acessar, ó Pai, uma dimensão maior do que aquilo que nós já vivemos. Ó Deus, nós estamos em tempo de celebração, nós estamos em tempo de conquista, e por isso
Deus. Irmãos, obrigado. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quero convidar a Andréia se prepare. Quero fazer menção, aceita as luzes por gentileza, do Tiago e do Edmar, eles finalzinho assim, estão nos visitando, está aqui, Deus abençoe, sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus, tá bem? Quero também fazer menção do André, do Everett e do Adam, convidado do Daniel, sejam bem-vindos, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, com muita alegria que nós recebemos vocês na nossa comunhão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Irmãos, André, por gentileza, vai fazer a separação aqui das classes e daqui a pouquinho nós vamos ouvir a palavra. Salve, irmãos, com a graça e a paz do Senhor. Amém. Vou tentar ser breve, o mais rápido possível. Hoje a gente vai estar fazendo a entrega dos certificados dos nossos bebês. Porque, graças a Deus, agora a gente vai ter 2 departamentos, o maternal e o berçário. O berçário são para os menorzinhos e o maternal para os maiores. Amém? Amém. Porque a gente percebeu que está chegando muito neném para não ter aí sabendo entre os maiores, os menores, para eles ficarem mais, os pais ficarem mais tranquilos e eles aprenderem na linguagem dele. Então, em nome do Senhor. Os pais que mandarem mensagem no WhatsApp, eu já queria que pegasse a sua criança e viesse em direção ao altar, que a gente vai estar chamando para uma das crianças. Bom, vamos lá, vamos chamar para entregar o certificado para os nossos pequenos. Alice Negrinho de Oliveira. Helena Carvalho Paiva. Gabriel Barcelos Zanon. Henrique Quinteiro dos Santos. Oliver Alves Pagiola. E Alice Carvalho Paiva. Irmãos, rapidinho aos pais, a gente preparou, a igreja preparou uma sala para eles, tá bom? Vocês podem ficar em paz, vocês já conhecem a didática da igreja, a didática é Bíblia, e a gente sabe que tudo na vida são fases. A gente está ensinando essa fase para iniciar mais uma fase linda na vida deles, agora maiorzinhos, chegaram nenéns, mal sentados, a gente segurava no colo, pegava a Bíblia, mas para a glória de Deus o Senhor preparou uma sala para entrar de neles. Glória a Deus. O ministério vai estar mais uma vez adorando o Senhor. Nós vamos servir o Senhor também com os nossos dízimos e ofertas. Na sequência, o pastor Oswaldo, por gentileza, já pode tomar assento aqui conosco, vai estar ministrando a palavra do Senhor nosso Deus. Irmãos, nós estamos trabalhando e buscando qualidade, né? Tudo quanto nós estivermos executando, todas as atividades, nós estamos procurando executar com qualidade, desde a formação dos professores, quanto também do ambiente. Então, agora, o berçário, as criancinhas, a sala está linda, está maravilhosa. Depois, os pais podem ir aqui no segundo piso, dar uma olhadazinha, conhecer a sala, para você ver o ambiente que o seu filho vai estar participando.
Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu de muita alegria nessa noite, da oportunidade de uma vez mais estarmos ministrando a poderosa palavra do Senhor nosso Deus. Palavra essa que é digna de toda a aceitação, porque é a palavra de Deus. Confesso que a barriga dá uma gelada, as pernas dão uma tremida, dada a responsabilidade que, irmão, vocês não têm noção da responsabilidade que é de você estar na dependência de Deus, para que Deus ele possa te direcionar uma palavra, para que Deus ele possa revelar uma palavra para os nossos corações. Deus ele vem falando aqui nessa noite de uma maneira tremenda, especial, gloriosa. Aleluia. Aleluia. E queremos continuar falando por intermédio da tua palavra. Agora são 8 horas e 14 minutos. Espero que antes da 9 eu termine, né? Para que você venha puxar a minha orelha. Mas eu trouxe um texto bem explicativo por si só. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia. Segundo livro dos Reis, no seu capítulo 6, do seu versículo 1 ao versículo de número 7. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Ministério da serotonina no cérebro. E o que isso proporciona? Proporciona um bem-estar e uma sensação de alegria e de felicidade. Então a estação do verão, ele vem ficando mais quentes, vem trazendo essa luminosidade sobre a nossa vida, vem aumentando aí sobre nós a nossa serotonina, que vem nos trazer bem-estar e vai contribuir para a nossa sensação de alegria. Nós vemos que o verão é uma estação, é um tempo onde muitos aproveitam para tirar férias. E quem não gosta de tirar férias? Trabalha-se o ano todo, chega no finalzinho do verão, vai chegando setembro, outubro, a cabeça automaticamente já vai pedindo: olha, está chegando as minhas férias, está chegando o tempo de eu descansar, está chegando o tempo de eu tirar um tempo para mim, para minha família, está chegando o tempo de eu se alegrar. Então muitos pensam e muitos associam o verão com as férias. E nós temos também benefícios para o nosso corpo. Hoje pela manhã a Dani deu uma aula maravilhosa falando do nosso corpo como o templo do Espírito Santo de Deus. E quem esteve na EBD viu a necessidade que nós temos de cuidar desse corpo. E quais os benefícios para esta estação? Nós temos frutos nutritivos que eles são próprios do verão, principalmente frutas que são ricas em vitamina C e vitamina A. Para que serve? Serve para a pele, serve para o cabelo, serve para os olhos, né? Então o verão na nossa vida é uma maravilha, é uma estação criada por Deus. E no âmbito espiritual, o que simboliza o verão na nossa vida? O verão, no nosso âmbito espiritual, simboliza a oportunidade. São ciclos que vão se acabando e um novo ciclo vai começando. Um tempo primaveril, onde a primavera ela vai se despedir dos seus momentos de flores, de alegria, e agora vem o verão dando a continuidade. A continuidade de quê? Agora essas flores, elas virarão frutos. Olha que coisa maravilhosa. Então, no âmbito espiritual, é o momento de nós colhermos frutos. Então, nós temos no verão todas essas características. E eu acho engraçado, Provérbios capítulo 10, versículo 5, vai nos falar um pouco sobre essa oportunidade. Provérbios 10, 5 diz assim: o que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Então o momento é um tempo de oportunidade, aonde Deus vai fazer frutificar. Então nós temos que ter a percepção de poder fazer o quê? O que o provérbio está dizendo: ajuntar no verão.
gostaria que colocasse também Provérbios, capítulo 6, do seu versículo 6 ao versículo de número 10. Provérbios, capítulo 6, versículo 6 ao 10, vai dizer assim: vai ter como a formiga preguiçosa, considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio, prepara o seu pão, ou seja, no verão, prepara o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Aqui, Salomão vai nos falar que o tempo oportuno para que a gente possa ajuntar, porque dias de adversidades podem vir, e quando esses dias de adversidade chegar, como estará o nosso celeiro, tanto físico como espiritual? Então, o verão há uma oportunidade de nós juntarmos, de nós agregarmos, como nos ensina a formiga. Não tem chefe, não tem general, mas quando chega no verão, você pode ver as cortadeiras, elas vão passando ali, às vezes com folhas maiores do que elas, e elas não, para elas não tem obstáculo. Tiver que subir na árvore, ela sobe, tiver que subir na pedra, ela sobe, e ela vai fazendo todo aquele trabalho, porque ela está ajudando, porque ela sabe que logo, logo chegará o inverno, um tempo que não vai se ter seca, não vai se ter como ajudar. Então ela aproveita o verão para ajudar o seu mantimento, para que quando chega o tempo de adversidade, ela tenha mantimento, ela tenha sustento, ela tenha providência para si, para a sua casa. Mas aqueles que são preguiçosos, dificilmente trabalharão assim no verão. Como o Provérbios 10, no seu versículo 5, está dizendo: olha, quem é filho sensato, ele ajunta no verão, mas o filho vergonhoso, ele dorme na cega. O problema aqui não está em dormir, não. Todos nós temos que descansar, todos nós temos que ter o nosso momento de descanso. O problema está em perder as oportunidades que são nos dadas durante essa estação do verão. Deus, ele abriu um novo ciclo. O verão, ele está aí, e aqueles que arregaçam as suas mangas e descem para a cega e vai fazer a colheita serão bem abençoados, porque a oportunidade, ela é uma bênção. Aleluia. Gostaria que colocasse para mim 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. 1 Crônicas 12, 32 vai dizer assim: os filhos de Zacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sobre as suas ordens. Dos filhos de Isacar, havia ali aqueles que eram conhecedores da época. O que quer dizer isso, pastor? Aqueles homens que eram capazes de dar instrução para cada época do ano. E isso nos mostra que durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada, nós temos que ter pessoas que possam nos instruir durante as estações que nós passamos na vida. Espiritualmente falando, nós estamos aqui na igreja, e na igreja Deus, ele tem instituído o anjo da igreja, que é o pastor, e ele tem a capacidade, o discernimento do Espírito Santo de Deus, para no momento da época que você está passando, no momento da época que a sua família
o nome do Senhor Jesus. Mas em meio a toda essa escassez espiritual, Deus produziu grandes profetas para que pudesse advertir aquela nação, por exemplo, como foi Elias e como foi o profeta Eliseu. Então, em meio a essas crises, Deus fazia brotar boas pessoas em meio à escuridão, em meio aos momentos de crise espiritual, em meio aos momentos difíceis. Existiam os remanescentes que Deus podia contar para aquele tempo, para aquela hora, para aquele momento, para aquela época, com a hora certa, com o tempo certo, com a palavra certa, com a mensagem certa. E hoje não é diferente. Estamos passando por um momento de crise espiritual, mas aqui em Vila Capixaba, Deus ele conta com uma igreja para esse tempo, para essa época, com a mensagem, com a palavra de Deus, para trazer a nação novamente aos pés de Jesus. Aleluia! Deus ele conta com a sua vida, Deus ele conta contigo em meio às crises, à escuridão. Deus ele sempre tem os seus remanescentes para com quem ele possa contar. E nesse tempo em que eles estão vivendo, era o rei Jorão que estava reinando. Quem era Jorão? Foi um mau rei que era filho de Acabe. Acabe ele fez atrocidades à obra do Senhor no seu tempo. Ele foi um mau rei, mas Jorão ele não chega aos pés do seu pai, porque Acabe ele era exterminador. Ele e Jezabel, sua mulher, matadores de profetas. Então, no tempo de escassez, nesse momento de crise, depois do reino anterior, de muitos profetas serem mortos, porque a intenção do inimigo aqui era de acabar com a palavra profética, era de cessar a profecia. Elias até pode dizer: só eu fiquei. Mas Deus vai revelar algo tremendo para Elias, vai dizer: quem diz, Elias, que só você ficou? Pode olhar e pode perceber, ainda tem 7.000, e ainda não se dobraram, e ainda continue de pé diante da minha presença. Tu não estás sozinho nessa chamada, tu não estás sozinho nesse ministério. Olha para lá de quem Deus está levantando, Deus está levantando, porque Deus ele tem compromisso com a tua palavra. E nesse tempo difícil, em meio às mortes, o sangue daqueles profetas, como foi da igreja primitiva, o sangue dos mártires, estava ali regando uma nova geração que iria se levantar. E nesse momento obscuro, nós temos aqui a escola de profetas. Se fosse hoje, é como se fosse uma escola teológica ou uma universidade teológica, aonde os homens de Deus, os profetas, ensinavam outros para dar continuidade ao ministério profético. A necessidade de se levantar pessoas capacitadas para continuar o ministério profético na terra. E quanto mais escolas proféticas, melhor. Quanto mais igrejas, melhor. Quanto mais vidas se levantarem em prol do reino de Deus, melhor. Para que o reino de Deus ele seja propagado nas nossas ruas, nas nossas casas, no nosso estado, na nossa nação, neste mundo, para que todos cheguem ao conhecimento de quem é Deus. Glória a Deus. É você que passa amanhã tem tanta igreja. Mas se você for pegar só aqui em Cariacica, a quantidade da população de Cariacica, pegar a quantidade de igreja e dividir quantas pessoas,
fazer culto de manhã, teriam que fazer culto de tarde, de noite, de madrugada, porque não caberiam tanto de pessoas, de tantas pessoas que precisam ainda de ouvir e de se achegar a esse Deus. Então é nesse tempo que nós temos essa escola de profeta, um centro de ensino. Só que agora esse centro ele está pequeno, um lugar pequeno que não dá para acomodar todos aqueles. Então eles estão olhando e dizendo: olha, está faltando gente aqui, tem espaço para mais um. Opa, tem espaço para o meu irmão, tem espaço para o meu pai, tem espaço para o meu vizinho. Então está pequeno, não tem como trazer mais gente. Tem gente querendo vir e não está conseguindo chegar, porque o espaço está pequeno. Se o espaço está pequeno, vamos resolver essa solução. Vamos até o Jordão, vamos cortar madeira e lá vamos preparar um espaço maior. E eles vão colocar agora essa situação diante de Eliseu. Eles estavam sonhando com um lugar maior, eles estavam sonhando com um projeto grande. Eles estavam olhando pelos olhos da mãe, estava vendo aqui, está pequeno, nós vamos ter que ampliar, a gente vai ter que alargar essas paredes, nós vamos ter que dar um jeito, porque tem mais gente para vir, tem mais gente para chegar, tem mais gente para ouvir esses ensinamentos. Então vamos nos movimentar e vamos levar esse projeto adiante. E eles vêm, eles falam: olha, só tem uma coisa, Eliseu, vem conosco. E Eliseu diz: eu vou, porque além de ele ser aqui profeta e professor, agora ele iria virar gestor daquela obra, ia supervisionar. Então Eliseu estaria ali também, colocando a mão na massa juntamente com os seus discípulos. E começa a expansão da obra no versículo 4. No versículo 5 acontece um incidente e há um problema, uma dificuldade, porque quando um deles está cortando ali, o ferro, o machado é lançado sobre a água, e quando o ferro é lançado, o trabalho ele para. E agora há essa dificuldade, e ele vai e chama o profeta. E o profeta pergunta: aonde foi que caiu? Ele aposta e aponta: olha, o profeta Eliseu, foi ali que caiu o machado. Então o profeta Eliseu ele corta uma madeira, lança sobre o lugar, e naquela hora o machado ele vai flutuar, e ele dá uma vez, estende a mão e pega novamente. Aleluia! É um texto simples, autoexplicativo, e através desse texto Deus ele quer tratar com a nossa vida. A primeira coisa, a primeira lição que eu trago desse texto é: às vezes nós teremos perdas que não calculamos. Eles vão todos entusiasmados juntos para aquela grande obra, que era uma obra de expansão, que era em favor da obra de Deus. Só que ninguém imaginou que o machado ele poderia cair naquele rio. Isso nos mostra que incidentes eles acontecem na nossa vida. Incidentes eles acontecem. Muitas das vezes nós somos enganados, muitas das vezes nós temos algo furtado, muitas das vezes nós caímos em golpe, muitas das vezes nós passamos por processos injustos, muitas das vezes nós passamos por tudo isso, só que isso faz parte da nossa vida. E mesmo nós temos seguro, nós temos seguro de vida, temos seguro de casa, temos seguro de carro, mas não podemos prever em qual dessas áreas sobrevirá esses momentos
amigos, podemos perder parentes, porque às vezes nós teremos que passar por perdas que nós não calculamos na nossa rota. Segundo, às vezes as coisas elas fogem do nosso controle. Ele está com o machado aqui, ele tem o total controle daquele machado. Ele inicia a obra e ele vai batendo naquela madeira, ele vai batendo naquela madeira, até aquele momento ele tem o total controle da situação. Mas chega um momento que o ferro do machado ele é lançado para a água e agora ele perde o controle da situação. Está na obra, trabalhando, mas de repente algo voa para longe, algo inesperado, foge do controle. Quantas das vezes na nossa vida, na nossa casa, a situação ela vai fugir do nosso controle? Ainda mais aqueles que são tão equilibrados na sua finança, e quando vem a adversidade, eles colocam tudo na planilha, e quando eles veem, eles não têm solução, porque já fugiu fora do controle, já fugiu fora da sua alçada. E quando foge do controle, nós temos que nos reprogramar. Por exemplo, há anos atrás, nós não prevíamos que teria uma pandemia. Ninguém estava preparado para uma pandemia, mas ela veio, não parou somente o Brasil, parou o mundo todo. E quem não estava preparado, quem não tinha ajudado no verão, passou por momentos difíceis na vida, porque não esperavam que situações poderiam fugir do controle. Muitas das vezes Deus permite que situações elas fujam do nosso controle e fogem para longe. Terceiro, às vezes as coisas podem dar errado, mesmo você fazendo as coisas certas. A intenção era boa, o trabalho era bom, expansão da escola de profetas, agregaria para o reino de Deus, era nobre. A pessoa que estava com Eliseu havia recebido porção dobrada, então eles tinham presença de Deus junto com eles, então eles tinham algo nobre para fazer, tinha a pessoa certa com eles, mas mesmo assim, trabalhando numa área para uma obra nobre com pessoa certa, as coisas podem dar errado. Mesmo com a pessoa certa, mesmo com a intenção certa, as coisas na nossa vida, elas podem dar errado. Você pode estar fazendo a coisa certa, com a intenção certa, e muitas das vezes quando dá errado, a gente pergunta, Deus, por que está dando errado? Calculei assim, não tinha como dar errado, mas deu errado. E às vezes a gente até faz comparação com o rico. Meu Deus, eu estou todo dia aqui, eu canto para o Senhor, eu toco na sua casa, eu prego, eu oro, se tiver visita eu faço. E o ímpio, Jesus, está lá, totalmente perdido, e parece que ele não tem prejuízo de nada, parece que só coisas não acontecem com ele, e eu fazendo a coisa certa, só acontece coisa nossa, acontece coisa ruim, e quantas vezes nós fazemos essa comparação? E o que fazer diante dessa situação? Veja, o que fazer quando as coisas não dão certo? O que fazer diante de toda essa situação? O texto vai nos dizer. O que nós devemos aprender com esse texto é: quando as coisas não estão bem ajustadas, a ruptura é uma questão
de tempo. Deus, desde o começo desse culto, Ele está ministrando e Ele está ajustando. Deus me deu essa palavra e às vezes o pastor era para meu Deus, o senhor quer falar essa palavra? E eu não estava entendendo, mas no decorrer do culto, Deus ele vai ministrando. O porquê? Quando as coisas não estão ajustadas a percas na nossa vida. Como assim, pastor? Por exemplo, a minha irmã não está aqui hoje, mas ela é costureira. Se o ponto da máquina dela não estiver ajustado, o que vai acontecer com a roupa? Ela não vai segurar. Primeira hora que a pessoa vestir aquela roupa, a costura ela vai abrir. Por que vai abrir? Porque não está bem ajustado. Por exemplo, se o seu carro for pneu e você vai ligar a borracharia, o borracheiro vai resolver aquele problema, mas não vai adiantar nada ele resolver o problema e não apertar os parafusos. Porque se ele não ajusta os parafusos da roda do carro, o que vai acontecer? Quando você pegar a direção e você estiver dirigindo, a roda ela vai ir para longe. E provavelmente vai acontecer um acidente. Se Deus não te livrar de coisa pior. Por que acontece acidente? Porque vai ter prejuízos futuros. Porque o parafuso ele não foi ajustado. Pior coisa é você trabalhar com uma ferramenta que não está bem ajustada. Eu, quando estava construindo lá na casa, tinha uma enxada e o cabo dela não estava bem ajustado. Pensa numa pedra. Na hora que você ia mexer, ele ia mexer a brita, daqui a pouquinho só vinha a madeira, a enxada ficava lá. Aí você tinha que sair procurando aonde que estava. Aí você correu na ponta, batia a pedra, não, agora está bem, agora está ajustado. Mas quando você ia novamente, começava a bambear novamente. É igual uma reta que é terrível para ficar assim. Porque ela é pesada e você vai batendo, daqui a pouco ela dá força que você bombear ela para voltar contra você e trazer prejuízo. Então, quando as coisas elas não estão bem ajustadas em nossa vida, nós passamos por momentos de dores, nós passamos por momentos de sofrimento. É o texto que nos diz que quando o machado ele voa, a primeira palavra que vem no texto é ai, meu Senhor. E quantos ais poderiam ser evitados? Quantos ais na nossa vida? Quantos ais na nossa casa? Quantos ais na nossa família poderiam ser evitados se nós ajustássemos as nossas ferramentas? E Deus nessa noite está chamando a nossa atenção, porque tem uma obra a ser feita, tem uma obra de excelência a ser feita, mas ela só será feita se a sua ferramenta estiver bem ajustada em Deus. Porque não tem como, depois que a ferramenta é lançada para longe, você tem a mesma produtividade que você tinha antes. Não surgirá o mesmo efeito. Jesus, não surgirá o mesmo efeito. E qual é a palavra de Deus nessa noite? Se tu perder a tua ferramenta, não trabalhe com calmo. Se você tem a possibilidade de ter a sua ferramenta restaurada nas tuas mãos. Imagina, ele tentava cortar aquela árvore só com um pedaço de pau. Ele ia ficar com 80 anos e não ia acontecer nada, porque um pedaço de pau não é apropriado para se cortar uma árvore. Porque o que era apropriado se foi, se perdeu, se lançou para longe, porque não estava bem ajustado. O Espírito Santo de Deus está falando hoje. Quer ter produtividade na sua vida? Quer ter resultado neste verão? Ajuste a sua ferramenta.
ensinamento espiritual para a minha vida e para a sua, que Deus ele tem nos dado ferramentas. E o que nós temos feito com essas ferramentas que Deus ele tem nos dado? A obra está precisando de crescimento. A obra está precisando de braços, de mão para trabalhar, de ferramentas bem ajustadas. Tem aqueles que até vai, ferramenta mal ajustada. Tem aqueles que têm que pegar o seu talento, a sua ferramenta, e tem escondido o Espírito Santo de Deus está dizendo: ei, aonde está a ferramenta que eu te dei? Aonde está a ferramenta que eu coloquei nas suas mãos? Saiba que um dia você terá que dar conta ao dono da obra, mediante essa ferramenta que ele tem te entregado. Aleluia! É hora de nós despertarmos do sono. Não é tempo de nós dormirmos na cega, como o provérbio diz 5. É hora de nós descermos a seara, porque tem frutos para ser colhidos. Ai, meu Senhor! Porque era emprestada. Quando ele diz essa palavra, ai que louco, porque era emprestada, ele está dizendo: eu não tenho como resolver. Eu não tenho como resolver essa impossibilidade. Como resolver? O Jordão era um rio de água turbulenta, e além dessas águas serem turbulentas, era um rio escuro, barrento. Se fosse um rio claro, talvez até daria para ver o machado debaixo e pegar. Mas quando você entra dentro de uma turbulência, dentro de um rio barrento, para tentar resgatar alguma coisa, então praticamente aquela ferramenta já estava perdida. Praticamente para aquele homem aquela ferramenta já estava perdida. Mas quando ele vê essa impossibilidade, ele vai clamar alguém que pode ajudar ele. Ele vai clamar alguém que pode dar socorro a ele. Ele vai clamar alguém que pode dar solução à vida dele. Ele chama a Eliseu. Eliseu não era conhecido por causa das suas visões. Não! Ele não era conhecido como os profetas da visão. Ele era conhecido pelo profeta de milagres. Havia recebido a porção dobrada da vida de Elias. Repousava sobre a vida dele porção dobrada. Você sabe quem ele vai chamar? Eu vou chamar para resolver esse problema quem tem porção dobrada, que representa a presença de Deus neste lugar e a restituição para a minha vida. Ele chama quem tem intimidade. Elisane representa o próprio Deus. Está perdido? É impossível. Mas você quer de volta? Então clama a Ele, chama Ele, que Deus é poderoso para realizar o milagre. Glória a Deus. E o que Deus ele vai fazer? Ele vai contrário à natureza. Ele vai contrário às leis da física. Não! Ele não vai na nossa lógica, porque a nossa lógica é pequena. Ele vai na lógica de Deus, o Deus do impossível, do sobrenatural. Tudo que ele precisa é que você aponte aonde foi que caiu, aonde foi que afundou. Jesus, os meus planos, os meus sonhos afundaram, foi aqui. Meu casamento, Jesus está afundando aqui. A vida do meu filho, Jesus está afundando aqui. E só o Senhor pode trazer novamente para se me colocar nas minhas mãos. Aonde foi que caiu? Ele aponta e diz: homem de Deus, foi ali. O que ele vai fazer? Ele corta uma árvore. Jesus. Ele sacrifica uma árvore para dar vida a algo que já havia se perdido. Ele sacrifica uma árvore para trazer novamente a vida de algo que havia se perdido.
agora Ele vai resgatar aquilo que havia se afundado. Isso nos mostra o quê? Nos mostra que Deus, Ele age no impossível. Deus, Ele age no impossível. Gostaria que você se colocasse. São 8 horas, 57 minutos. Deus, Ele tem preparado um tempo de crescimento. Deus, Ele tem preparado um tempo de frutificação para ti, para a sua casa, para a sua família. E quem sabe nessa noite, algo se perdeu, algo que você tinha o controle, algo que você dominava, se perdeu e se afundou. Quem sabe a sua vida está se afundando, quem sabe em vícios, quem sabe a sua vida, o seu casamento está se afundando e você já perdeu o controle. Ou quem sabe áreas da sua vida está se afundando e perdeu o controle. Eu tenho uma palavra para ti, nada está perdido, há uma solução. Qual é, pastor? A solução é Jesus Cristo de Nazaré, que verteu seu sangue na cruz para nos resgatar. Outrora nós estávamos mortos, perdidos, mortos em ofensas, mas pelo seu sacrifício na cruz, hoje nós temos vida. Deus, Ele tem vida para a tua casa. Deus, Ele tem vida para a sua família. Deus, Ele tem vida para ti. Aquilo que foi perdido, Deus, Ele tem o poder de voltar, levantar, trazer novamente para a sua mão e restituir. Para quê? Para que a obra continue, para que a obra na sua vida continue, para que a obra na sua casa continue, para que a obra no meio da sua família continue. Mas para isso você tem que ter coragem de dizer: Senhor, é aqui que está afundando, Senhor, é aqui que está se perdendo, Senhor, é aqui que eu me perdi, mas eu estou aqui. Restitua na minha vida, restitua na minha vida, restitua na minha vida. Quantos querem que Deus Ele pode restituir, trazer de volta? Vamos orar. Coloque a mão no seu coração. E nós estaremos orando mediante esta palavra, crendo que o Senhor Ele é poderoso para operar esse milagre, porque Ele é Deus de promessas, Deus do impossível. Pai, nessa noite nós glorificamos a Ti. Há uma palavra liberada sobre o Teu povo neste lugar. Estamos vivendo o tempo do verão, é o tempo da frutificação, é o tempo, Pai, do crescimento. E sabemos, ó Deus, que há muitos empecilhos, há muitas adversidades que nos levam, ó Deus, a não acreditar na obra do Senhor na nossa vida. Porque muitas das vezes nós até temos uma intenção, queremos trabalhar para o Senhor, mas a nossa ferramenta ela não está bem ajustada. Enquanto a nossa ferramenta não está bem ajustada, não há crescimento, não há manifestação, porque nós nos perdemos, ó Pai, e se afundamos. Mas nós temos a certeza que Tu está neste lugar, e mediante o Teu sacrifício da cruz, tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi dado como morto, tudo aquilo que foi dado como não tem mais solução, o Senhor é poderoso para restituir, o Senhor é poderoso para trazer a vida, o Senhor é poderoso para colocar novamente nas nossas mãos. Pai, quem sabe é um casamento que está se afundando,
palavra. Deus seja louvado, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Vamos encerrar a nossa transmissão. Um beijão aí no coração. Irmãos,